Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos, reunidos, para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre como compreender, sobre o que Deus tem para nos dar, para nos transmitir, sobre aquilo que Deus quer que nós saibamos de si mesmo e até mesmo sobre nós, porque a Bíblia é uma revelação de Deus e Deus é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Pai e Mestre. Nós continuamos, amados irmãos, estudando sobre as disciplinas espirituais, tomando como base o livro do pastor Richard Foster. Nós já estudamos 3 outras disciplinas espirituais anteriormente, o jejum, a oração e a meditação. Nós estamos agora fazendo o estudo da 4ª disciplina interior, que é o estudo. Antes de continuar, porém, nós vamos orar, porque já temos aprendido sobre oração e a oração também vai nos guiar, né? Deus vai nos ajudar naquilo que nós precisamos falar, vamos pedir a orientação do Senhor, na verdade, para que nós sejamos usados para aquilo que Ele quer que nós façamos, que nada seja de mim mesma, mas é somente o que Deus quer, que os irmãos, que nós aprendamos aqui nesta manhã. Vamos orar então. Senhor Deus, amado Pai que está nos céus, Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é uma bússola que nos orienta. Muito obrigada, Senhor, porque ela é o mapa que nos guia, Senhor, quando nós pensamos estar perdidos. Pai, muito obrigada por tantos servos Teus que vieram antes de nós e, Senhor, já estudaram e desvendaram em tantas coisas a Tua palavra. Já, Senhor, abriram caminhos para nós, já criaram rotas as quais nós podemos seguir com mais facilidade. Pai, muito obrigada, porque independente desses outros Teus servos que já viveram antes de nós, o Senhor, o Teu Espírito Santo, nos guia para uma compreensão melhor daquilo que Tu queres de nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada porque a Tua palavra é suficiente para nos ensinar tudo o que nós precisamos saber para viver em espírito, para uma transformação diária, para uma renovação da nossa mente. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada. E nós te rogamos que o Teu Santo Espírito continue sendo o nosso guia. Nós te rogamos, Senhor, que tudo que vai ser falado aqui nesta escola dominical seja única e somente para a glória do Teu nome. Senhor, que nós sejamos edificados com o estudo da Tua palavra, que nós sejamos edificados e tenhamos a disponibilidade para uma transformação, uma renovação da nossa mente. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Irmãos, como já dissemos, vamos falar um pouco hoje sobre o estudo. Eu estava um pouco ansiosa por compartilhar com os irmãos sobre o estudo, porque estudo é algo que move a minha vida desde que eu me conheço por gente, né? E às vezes, entretanto, nós não sabemos muito bem como estudar. Eu tenho uma necessidade, eu sinto assim uma necessidade muito grande, como eu falei para os irmãos quando falava sobre meditação, de investigar, de procurar a origem das palavras. As palavras mexem comigo, o texto escrito, eu tenho uma interação grande com a palavra, com o texto escrito. É algo que habita em mim desde que eu sou muito pequena, né? Alguns irmãos sabem que a minha mãe era uma professora de língua portuguesa, então a palavra escrita, o texto verbal, sempre foi muito presente na minha casa, e o estudo é algo que faz parte da minha vida. E eu gostaria de aprender como aprendi e compartilhar com os irmãos um pouco sobre o estudo da palavra. E vamos entender hoje um pouquinho o que é o estudo de uma forma geral, o que é estudar algo e focar no que é o estudo da palavra. Antes, porém, gostaria de relembrar aos irmãos que o propósito das disciplinas espirituais é a transformação. Vamos pensar, eu não sei se cada vez que os irmãos pensam em disciplina, os irmãos pensam em algo sinônimo de castigo. Ontem eu estava falando para a minha filha que nós estávamos estudando na escola dominical sobre as disciplinas espirituais, e ela perguntou, disciplina como, mãe? Assim, puxar a orelha, dar um castigo? E eu disse, não é bem isso.
Como eu já falei antes, a disciplina é aquilo que nos mantém no caminho, né? No sentido de como fulano é disciplinado, ou seja, consegue cumprir tudo que lhe é proposto, né? Faz aquilo que está colocado para que ele faça. E as disciplinas espirituais, eu poderia dizer talvez que são hábitos, a gente já aprendeu que elas são meios, né, para que a graça de Deus nos alcance, porque quando nós praticamos o jejum, a oração, a meditação, o estudo da palavra, que são disciplinas interiores, e passamos então para as disciplinas exteriores, de simplicidade e solitude, e as outras disciplinas de confissão, adoração, celebração, então nós estaremos alcançando uma intimidade com Deus que não é comum ao homem natural e até a muitos homens cristãos, homens e mulheres cristãs. Então, o estudo, assim como as outras disciplinas espirituais, tem o objetivo de nos levar a uma transformação, a uma mudança na nossa perspectiva, a uma mudança em quem nós verdadeiramente somos. E o estudo, como é algo do intelecto, ele vai nos proporcionar uma mudança de mente, como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, está escrito lá, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto pensado, o culto que é feito com a razão e não somente com a emoção. E o versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos de que maneira? Transformai-vos como? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a consequência disso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós alcancemos o meio de transformação da mente, é necessário então o estudo da palavra. É a partir do estudo da palavra que nós podemos alcançar uma transformação da nossa mente. Em Filipenses 4, verso 8, ainda o apóstolo Paulo nos orienta a ter uma mente diferente, a colocar em nossa mente aquilo que é proveitoso. Diz assim o texto: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então, essas coisas, essas virtudes espirituais sendo colocadas no nosso pensamento, elas gerarão uma mudança de mente. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, um verso que tem sido usado até de uma maneira não bíblica, fora do seu contexto bíblico, mas no capítulo 8, verso 32 do Evangelho de João, diz assim a palavra do Senhor. 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento, e neste caso aqui que nós estamos falando, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento trará a libertação, trará a transformação da nossa mente, trará uma liberdade, uma metanoia para todos nós, né? A partir do momento que você conhece algo, você muda a sua forma de pensar sobre aquilo. Quando você desconhece, você não tem um pensamento formado sobre aquilo, você não pode analisar se aquilo é bom ou ruim, você não pode emitir opinião, mas a partir do momento que você conhece, então você está pronto para julgar, está pronto para agir, está pronto para ter um pensamento, um objetivo a respeito daquilo que você está falando. Então, vamos falar agora sobre o que é estudar. O
que é estudar, irmãos? O que é quando a gente fala de estudar num âmbito geral? O que é estudar? Então, quando eu estudo, eu observo cuidadosamente. Estudar é observar cuidadosamente as estruturas objetivas de algo. Eu não sei se os irmãos e irmãs provavelmente já foram, né? Tem filhos ou netos, talvez, e também já foram crianças e adolescentes. E muitas vezes o estudante diz assim, eu estou estudando. Na verdade, ele chega ali, lê o ponto e diz, eu estou estudando. Estudar é diferente de ler. Uma leitura, você pode passar assim, tem coisas que você não precisa ter tanta atenção naquela leitura. Mas quando você estuda, você observa cuidadosamente. É uma observação cuidadosa, é uma observação analítica, não tem outra palavra não, é análise mesmo, né? A síntese é como se você fizesse um resumo, né? A síntese você pega o todo e resume para ficar menor. A análise é um esmiuçar, achei a palavra, é esmiuçar cada parte. Quando você analisa, você vai até com a lupa, podemos dizer assim, e faz um esmiuçar de cada parte. Quando eu estudei o ensino médio, eu estudei na antiga escola técnica e nós tínhamos uma disciplina na escola do 3º até o 6º semestre que se chamava análise química. E na análise nós estudávamos as estruturas atômicas e moleculares das substâncias em pequeninos pedaços. Então, quando você analisa, você pode-se dizer que você parte para estudar os detalhes, né? Então, o estudo é a observação cuidadosa das estruturas objetivas de algo. E essa observação cuidadosa leva os processos do nosso pensamento a se moverem numa determinada direção. Normalmente, quando nós aprendemos algo novo, as nossas estruturas intelectuais, elas tendem a ter um desequilíbrio. Esse desequilíbrio não é que seja algo ruim, mas é porque quando o novo entra, aquilo que estava em equilíbrio vai se desacomodar. E aí a sua estrutura mental vai decidir se aceita aquilo ou não para entrar num novo equilíbrio. Isso aí aconteceu uma transformação. Você ouviu uma verdade e vai precisar acomodar aquela verdade. É por isso que na palavra de Deus, em Deuteronômio 11, 18, vamos ver lá o que está escrito. Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio 11 e verso 18, o Senhor Deus diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no nosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. 19. Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. Então, ponde as minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Olha, guarde ali, tenha por frontal nos seus olhos, que veja constantemente, para que você se lembre daquilo, para que aquilo faça parte da sua mente e você tenha então uma mudança mental. Quando nós estudamos, amados e amadas, os nossos hábitos são conformados àquilo que está sendo estudado. Quando nós aprendemos, por exemplo, que escovar os dentes faz parte da higiene, então nós aprendemos e entendemos por que escovar o dente é importante, então todas as vezes que nós fizermos uma refeição, iremos escovar os nossos dentes. Aquele conhecimento novo muda um hábito que antes nós tínhamos. Que talvez a pessoa não tinha o hábito de escovar o dente sempre, mas ela tem uma nova aprendizagem e aquilo vai mudar a sua maneira de pensar sobre determinado assunto. Então, a gente aprendeu
que é bom que a família se sente reunida à mesa para compartilhar uma refeição. Então, ao invés de cada um vir jantar numa hora, a gente vai, senta todo mundo ao redor da mesa para compartilhar a refeição, os pensamentos, as ideias naquele momento. Há uma mudança de hábito, houve uma aprendizagem, houve um estudo. Então, quando nós estudamos, aprendemos uma coisa nova, aquilo entra na nossa mente, há uma mudança de mente, há uma mudança de hábito. Os irmãos vão lembrar que quando nós falamos da meditação, algo que me chamou a atenção naquela nova aprendizagem que eu estou tentando praticar também, é a ideia de que na meditação nós não fazemos o estudo, né? Não é uma leitura analítica da palavra, não é uma leitura que eu venho para o comentário ver o que é que o MacArthur falou sobre aquelas palavras, explicar para mim aquelas palavras. Não, eu leio e deixo que as palavras penetrem a minha mente, o meu espírito, até mesmo a minha parte emocional. Eu simplesmente leio a Bíblia e deixo fruir também, isso é meditação. E é como se eu fosse experimentando as palavras na minha boca, na minha mente, é um saborear das palavras. Isso é a meditação. A meditação é a devoção, não é? A Bíblia, a palavra de Deus e a palavra de Deus somente. No estudo, não. No estudo eu vou buscar analisar cada palavra, a sua estrutura. Os irmãos vão lembrar que o nosso pastor sempre traz a palavra no grego ou no hebraico, seja lá qual for a origem, né, da língua original em que foi escrito o texto. Por que isso é importante no estudo? Porque a palavra usada na classe gramatical, a forma sintática, a sintaxe do texto, elas vão ser importantes para que nós entendamos aquilo que o autor queria transmitir para nós naquele momento. Então, isso é análise. Quando eu reconheço a estrutura, a estrutura gramatical, quando eu reconheço a estrutura sintática daquela palavra, daquele texto ali, isso é estudo e é análise. Não estou dizendo com isso, amados, que é uma necessidade que a gente conheça a língua original para estudar a palavra. Se a gente tem esse conhecimento, ótimo, muito bom. Mas aqueles que não têm, não se sintam desanimados, não desistam de estudar a palavra. Não é menos importante que os irmãos estudem, mesmo que nós estudemos, mesmo que não conheçamos o original que a Bíblia foi escrito. Podemos continuar estudando na nossa língua, com os comentários que temos, analisando com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá e, por que não, procurarmos aprender um pouco das línguas originais. E eu sei, o pastor já comentou que existe até um aplicativo, né? As pessoas que têm acesso a aplicativos no celular podem pesquisar esses aplicativos que nos orientam, nos ensinam. Tem a Bíblia no original e a Bíblia em português e que também podem nos ajudar no estudo da palavra. Então, voltando ao que nós estávamos falando, a meditação então é diferente do estudo. Repetido mais uma vez, a meditação é devoção, o estudo é análise. A meditação é saborear, é degustar as palavras e o estudo é explicação das palavras. Então, meditação e estudo são diferentes, mas eles são complementares, um complementa o outro. O estudo constrói a base, o sustentáculo, a estrutura objetiva para a meditação. Então, não é assim que hoje eu vou meditar, amanhã eu vou estudar. O ideal é que no mesmo momento nós tenhamos o tempo de estudo e de meditação. Esse seria assim o ideal, né? Que nós pudéssemos meditar e estudar ao mesmo tempo. O estudo também é diferente do devocional, né? Aquele que a gente faz todos os dias, que a gente busca estar em comunhão com Deus. O estudo é uma interpretação do texto, da palavra. O devocional é uma aplicação, ou seja, o estudo é o que esse texto significa de uma forma geral, o que ele significa, como foi a origem, quando foi escrito, como foi escrito, por quem foi escrito. O devocional é o que esse texto significa para mim. Para mim. É por isso que muitas vezes nos livros
devocionais a gente vê as pessoas tirando o geral e colocando o nosso próprio nome, né? Quando eu li lá em Romanos capítulo 12, por exemplo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, rogo a você, Soraya, pela misericórdia de Deus, que você apresente o seu corpo. Isso é devocional. Eu estou aplicando para mim. Ou de que maneira eu, Soraya, posso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Isso é devoção, né? Quando eu busco a aplicação do texto para mim na minha vida. Já no estudo, eu vou fazer um caminho diferente, vou fazer uma análise, um escrutínio das palavras, da estrutura do texto, do seu contexto histórico, gramatical, na minha forma de ver, dispensacional. Tudo isso vai me ajudar no estudo, né? No estudo nós procuramos entender e analisar a intenção do autor. É claro que nós sabemos que o autor das Escrituras é o próprio Deus. Então, tudo que está escrito aqui nesse texto tem, na verdade, como objetivo maior e principal a redenção do homem. Mas nós sabemos que a Bíblia tem orientação para todas as fases da nossa vida, para cada aspecto da nossa vida. Sabemos que os homens usados por Deus para escrever deixaram impressos também o seu estilo próprio, né? A sua personalidade aparece através dos textos. E o próprio apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,15, chega a mencionar que alguns textos que o apóstolo Paulo escreveu são de difícil compreensão. Então, se Pedro, que andou junto, né, ali com Paulo e vivendo as mesmas coisas, considera que tem coisas que são de difícil compreensão, então nós também, não é um problema que nós pensemos do mesmo jeito. Ele diz assim, 2 Pedro 3, 15 e 16, ao falar, o textozinho da minha Bíblia diz assim: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. É o título que foi colocado. Então eu vou ler a partir do verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, como é que nós podemos crescer no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo? Através do estudo da palavra. É somente através do estudo da palavra que nós podemos crescer no conhecimento de Deus. Não há outra maneira de conhecer a Deus, de conhecer Deus, que não seja através do estudo da palavra. Aí os irmãos podem estar se perguntando, mas lá em Romanos capítulo 1, não diz que aquelas pessoas que a natureza revela Deus, que as pessoas são indesculpáveis? Sim, a natureza revela Deus e a natureza, nós sabemos que a natureza ela traz simplesmente vestígios de quem Deus é, né? Porque a natureza, depois da queda, também é uma natureza caída. Irmãos, quando nós contemplamos a beleza da criação, o mar, as montanhas, os rios correndo, né? As cachoeiras, são de uma beleza intensa. E a única coisa que se pode pensar, como eu pensei há uns dias atrás, quando passeei entre montanhas e vales, pode-se dizer assim, né?
Se isso aqui, né, é tão belo e tão vasto, eu só posso imaginar a grandeza de quem o fez, de quem criou. Então, a natureza revela a existência de Deus, mas ela não é suficiente para nos mostrar quem verdadeiramente é Deus. E o estudo da palavra é que nos aproxima e nos ajuda a crescer no conhecimento de Deus. Amados, o estudo da palavra, ela necessita de humildade. Necessita que nós venhamos à Bíblia, aos livros, que nós tenhamos humildade e não arrogância, né? Que nós consigamos ter um coração sincero e humilde para entender que a Bíblia, o estudo da palavra, vai resultar em mudança de mente. Que por mais que eu conheça da palavra, eu não sei absolutamente a metade ou o que Deus quer que eu saiba. Por mais que eu estude, ainda assim não saberei tudo. No mundo secular, por mais que eu estude, eu não saberei tudo. Quem de nós é capaz de armazenar toda a informação que se encontra hoje no Google, por exemplo? Nenhum de nós. Então, quanto mais estudamos a palavra, mais entendemos que precisamos conhecê-la. E é necessária humildade para reconhecer a necessidade de mudança. É muito importante que a cada confronto da palavra eu seja capaz de dizer: eu preciso mudar. Tudo que sei é que nada sei. É necessária a humildade para reconhecer que eu não sei, que eu preciso do conhecimento. E a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, irmãos, nunca, mesmo que eu conseguisse estudar tudo, eu ainda não saberia tudo. E nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz lá em Hebreus 12, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, né? E aí, nós vamos, se ela é viva e eficaz, então ela tem ação constante em nós. E muitas vezes, eu sei que os irmãos já sentiram isso, que eu vou acabar de falar aqui, né? Quando nós lemos um texto hoje e ele tem um sentido para nós e ele nos abençoa. E amanhã, em outra circunstância, quando nós lemos aquele mesmo texto, o Senhor fala ao nosso coração de uma maneira diferente, porque é o momento que nós estamos precisando. Não é que a Bíblia muda, o texto não mudou, mas mudou a circunstância e o Espírito Santo de Deus usa aquele mesmo texto para falar comigo de maneira diferente. Hebreus 4:12, irmãos, eu lhe disse Hebreus 12 e Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, irmãos, toda a gama de filosofia que nós possamos ter em nossa mente, toda aquela soberba da intelectualidade, ela cai por terra diante da grandeza de Deus. E é isso que nós necessitamos, reconhecer que diante de Deus nós não somos nada. Precisamos reconhecer que é o conhecimento de Deus, da palavra, que traz a vida. João 17, por favor, amados, abram a sua Bíblia aí em João capítulo 17 e verso 3. João 17 é um texto muito conhecido nosso, é a oração do Senhor Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento de Deus é que traz a vida eterna. É somente através de Cristo que podemos ter essa mudança de mente, essa vida. Muitas vezes nós temos criticado as pessoas que dizem que a salvação deste mundo, a salvação do Brasil é a educação. Sim, nós cristãos entendemos e cremos que a salvação é Cristo, a salvação é Deus. Mas quando as pessoas dizem que a salvação é a educação, elas não estão muito aquém
ou além do que nós estamos pensando aqui agora. É o estudo, é o conhecimento que vai fazer uma transformação da nossa mente. É claro que nós aqui estamos entendendo que o conhecimento maior e mais profundo, que leva a uma transformação para a salvação do Espírito, é o conhecimento da palavra, é o conhecimento de Deus. Mas, irmãos, não há dúvida que o conhecimento da verdade, seja que verdade for, ela transforma o ser humano. Nós sabemos que toda verdade pertence a Deus. Toda e qualquer verdade pertence a Deus. É verdade, pertence a Deus, porque somente Deus é a verdade. Então, eu já falei isso para os irmãos da outra vez. Então, se a fórmula da água é H2O, porque são 2 átomos de hidrogênio e um oxigênio, isso é uma verdade na química, que é uma lei da natureza, então essa verdade pertence a Deus. E a partir do momento que os estudantes estão lá na escola aprendendo essa verdade, elas estão se aproximando de um conhecimento de Deus. É claro que hoje as pessoas têm deturpado as ciências e usado as ciências como meio de se afastarem de Deus. Mas pensem os irmãos comigo que a ciência é parte da criação de Deus. A ciência, especialmente as ciências física, química, biologia, são ciências chamadas ciências da natureza. E a natureza é criação de Deus. Faz parte daquilo que Deus deixou para nós. E as verdades, as leis da natureza são leis estabelecidas por Deus. São verdades de Deus. Então, o conhecimento liberta. O conhecimento realmente, o conhecimento intelectual, ele vai libertar. Ele liberta para uma qualidade de vida melhor. Ele liberta para hábitos de vida melhores. Mas o conhecimento de Deus, o conhecimento das Escrituras, liberta o nosso espírito para uma vida com Deus. E é isso que nós estamos focando aqui na nossa escola dominical. O conhecimento de Deus é importante. A transformação que a Bíblia faz, a transformação que o estudo da palavra traz para nós, é uma transformação subjetiva. Vamos ver 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, e diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Agora vejam quais mais utilidades que a Bíblia tem: para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. São elementos internos, são objetivos interiores, né? É algo que está na subjetividade de cada um, o que a Bíblia faz conosco, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É uma mudança, o estudo da palavra, o conhecimento da palavra traz em nós essa mudança interior. Então, irmãos, para o estudo das Escrituras existem 6 regras. 6 regras básicas. 3 que são intrínsecas, né, que são interiores, e 3 extrínsecas. 3 que vêm de fora para dentro. Então, 3 regras para nós estudarmos as Escrituras. Primeiro, perguntar: o que o autor está dizendo? O que isso significa? Qual o significado dessas palavras, desse texto? A segunda pergunta: o que ele quer dizer? O que o autor quer dizer com isso? Porque muitas vezes não é o que eu entendo, mas o que o autor quer dizer. Existe uma teoria hoje, na análise do discurso, uma teoria de um homem chamado Mikhail Bakhtin, que ele diz que o estudo de um texto, a análise de um texto, depende não somente de quem escreveu, como daquela pessoa que lê, né? Há uma dialogia. Depende da pessoa que está lendo, do seu momento, de quem você é, e depende de quem escreveu. Isso pode até ser aplicável a outros textos. Entretanto, como estudo das Escrituras, nós temos que pensar o que Deus quer, porque o autor da Bíblia, em primeira instância, é Deus. Então, quando eu leio a Escritura, o que Deus está dizendo naquele texto? O que Deus quer dizer nesse texto? E aí uma terceira pergunta intrínseca, que pode servir para qualquer outro livro, mas para a Bíblia não faria tanto sentido, é: o autor está certo nisso que ele está dizendo?
Para outros livros que os irmãos forem estudar, os irmãos podem perguntar, o autor está certo, mas quando se trata das Escrituras, essa é uma certeza que nós temos. O que está na Bíblia é o que está certo, né? A Bíblia para nós é a nossa única regra de fé e prática. Então, 3 regras intrínsecas, quando nós estudamos um livro qualquer. O que o autor está dizendo, o que ele quer dizer, e ele está certo. Para estudar a Bíblia, nós faremos somente 2 dessas perguntas. O que o autor está dizendo? O que Deus está dizendo agora? O que realmente ele quer dizer com isso? Né? E as 3 regras extrínsecas, ou seja, as 3 regras que vêm de fora, para dentro. Como a minha experiência se choca, como a minha experiência vai se encontrar, melhor dizendo, com aquilo que eu estou lendo. Qual a relação, como aquilo está relacionado a mim, como eu me relaciono com aquilo que eu estou lendo na Bíblia, né? Muitas vezes quando nós estudamos também, nós precisamos de outros livros. No mundo secular, nós podemos recorrer a livros, a intertextos, né? Livros que vão estar fazendo a intertextualidade, que conversam de alguma maneira com aquele texto que nós estamos lendo. Em relação à Bíblia, nós podemos estudar, podemos ter dicionários bíblicos, concordâncias bíblicas, comentários bíblicos que vão nos ajudar no estudo daquele livro, ou até mesmo outros livros dentro da própria Bíblia que vão abrir os nossos olhos a respeito daquele que nós estamos lendo. Por exemplo, quando se lê o livro de Hebreus, se nós não tivermos conhecimento do Antigo Testamento, do Pentateuco de forma especial, nós não conseguiremos entender o que o livro de Hebreus está dizendo. Então, os livros do Antigo Testamento trazem luz ao livro de Hebreus. E ainda assim, é claro, nós podemos fazer uso de dicionários, comentários, concordâncias, outros livros escritos, analíticos escritos sobre aquele texto que nós estamos lendo. Então, isso é muito importante para a nossa compreensão do texto lido. Outra regra extrínseca é a discussão ao vivo, que nós tínhamos muito aqui nos estudos da escola dominical e com fé em Deus voltaremos a ter, que é você discutir com alguém, discutir no bom sentido, né? Discutir no sentido de debater sobre aquilo que você está lendo, sobre aquilo que está apresentando, trocar experiências, fazer mesmo o debate oral sobre aquele assunto, e isso vai ajudar a compreender melhor o texto. Então, as 3 regras intrínsecas, o que o autor está dizendo, o que ele quer dizer, e o autor está certo, que para nós, em relação à Bíblia, seria sim, essa última pergunta, e as 3 regras extrínsecas, como a nossa experiência me relaciona ao que eu estou lendo, que outros livros eu posso ler ou trazer para ajudar na compreensão daquilo que eu estou lendo, e o debate, a discussão com outras pessoas para produzir a dialogia naquele discurso. E então, irmãos, eu gostaria de deixar agora no finalzinho já da nossa aula sobre o estudo, e especificamente o estudo da palavra, algumas dicas, né, alguns passos para o estudo da palavra. Primeiro, é importante a repetição. Hoje em dia, as pessoas não gostam muito mais de falar em repetição, em memorização, mas a repetição é algo muito importante, porque quando nós repetimos uma coisa, às vezes aquilo nem faz muito sentido para a gente a princípio, às vezes nós não compreendemos muito aquilo que está sendo repetido, mas aquilo entra em nossa mente e vai causando transformação nos nossos hábitos. Então, um costume muito bom que os cristãos têm normalmente, mas nós fazemos muito isso na infância, e às vezes quando chegamos na vida adulta deixamos de fazer, é a repetição, e eu vou trazer para a memorização dos textos bíblicos, né? Repetir sempre. As mulheres estão com um propósito de memorização de versículos, fazendo memorização de versículo pelo menos uma vez, um versículo por semana. Isso é muito importante, porque a própria palavra de Deus diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quanto mais nós tivermos da palavra em nós, mais os hábitos serão transformados. No Salmo 119, versículo 9 também, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? E aí a gente pode botar
o indivíduo, né, de todas as idades, como purificará o seu caminho, observando conforme a sua palavra, né? Isso para que eu observe o meu caminho em todos os momentos, conforme a palavra de Deus, eu preciso ter a sua palavra, a palavra dele no meu coração. Então, o primeiro passo para o estudo é a repetição. Repita. Outro passo, o segundo passo é a concentração. Concentrar é focar, é colocar a sua mente centralizada naquilo que você está fazendo. Nada mais vai me atrapalhar. Eu não vou pensar em nada que está aqui ao meu redor, eu vou me concentrar. Então, o primeiro passo, repetir. O segundo passo, centralizar, concentrar. O terceiro passo, compreender. E aí entra mesmo a questão da análise, que a gente falou antes, do apoio com outros livros, dicionário, concordância, comentários, para que eu possa compreender. E aí vem a ideia de introspectar e discernir, não é? Esmiuçar aquilo que está sendo lido, ter a percepção da realidade. Então, repetir, concentrar, compreender e, por último, refletir. Na reflexão vem a ideia de significado. Qual o significado disso que eu estou estudando? Qual é a perspectiva de Deus para isso? Quando eu busco o significado, eu busco entender, ver as coisas numa perspectiva que Deus veria. Então, o que então estudar em relação à palavra de Deus? O que eu vou estudar? Existem duas formas, né? Duas sugestões do Richard Foster que a gente pode seguir. Você pode optar por uma grande porção da palavra ou por uma porção menor. E eu vou sugerir aqui os caminhos para cada um. Quando você opta por uma grande porção, por exemplo, um livro como o livro de Isaías, ou o livro de Jeremias, ou o livro de Gênesis, que são livros grandes, então você vai ler em primeira mão o livro todo, sem análise, sem muitas análises, né? Fazer a leitura para o conhecimento daquilo que você está lendo. O primeiro passo, ler o livro por inteiro. Enquanto você lê, você vai observando a estrutura do texto, né? Eu vou voltar até um pouquinho antes aqui. Tanto para grandes porções como para pequenas porções, é muito importante que o irmão, a irmã, tenha sempre papel e caneta. Separe um caderno, porque para estudar é importante anotar. Ou, se você é mais tecnológico, você pode usar também um celular, um tablet e fazer suas anotações. O importante é que faça as anotações. Então, em primeiro lugar, tenha um material para anotação. Se forem grandes porções, leia o livro por inteiro. E aí, enquanto você vai lendo o livro por inteiro, você vai observando a sua estrutura, né? E fazendo as suas anotações. Anote algumas áreas que você não entendeu, que você vai voltar lá depois. Questões que se abrirem. Se você for um livro histórico, você não entendeu a cronologia, anote ali o que você não entendeu. Forem palavras que você não entendeu, anote o que você não entendeu. Se falar de alguma pessoa que você nunca ouviu falar, anote. Anote seus pensamentos e as suas impressões do texto. Só anote, vá deixando espaço ou material para depois. Depois que você fez essas anotações todas, você vai voltar para reiniciar o estudo daquele livro. Você vai, antes de recomeçar, conheça o contexto histórico. Hoje nós já temos, e com a internet hoje ficou muito fácil. A gente pode clicar lá na internet e acha os comentários bíblicos. O comentário que eu particularmente uso bastante é o versículo por versículo de Schaeffer, que está disponível na internet, e ele vai lhe dar o contexto histórico. O que vai dizer no contexto histórico? Quando aquele livro foi escrito, em que local estava o escritor, né, a pessoa usada por Deus para escrever o livro, vai dizer quem era aquela pessoa que escreveu, vai comentar um pouco sobre a vida, se for no Gênesis, ou se for Isaías, que é no Antigo Testamento, como era a vida do povo de Israel naquela época. Tudo no comentário vai lhe dar uma visão, um panorama sobre aquele livro, né? Conheça também sobre o autor, quem foi essa pessoa que escreveu o livro, onde viveu, por que viveu e tal, como foi a vida um pouquinho daquela pessoa. E aí então você volta à leitura. E aí na volta à leitura, você já leu uma vez o texto todo. Na sua volta agora, você vai analisando cada porção. Aí você pode também
ter acesso ao comentário, ao dicionário, à concordância. Algumas Bíblias têm no fundo da Bíblia, a minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, por exemplo, ela tem aqui no fundo dela, tem dicionário e tem concordância. Né? Se você não tiver dicionário e concordância na sua própria Bíblia, com acesso à internet, isso é muito fácil de conseguir. E aplique então as regras intrínsecas e extrínsecas. Faça a pergunta, né? O que o autor está dizendo? O que ele quer dizer? Como isso se aplica à minha vida? Mas, se o irmão escolher uma porção menor, então, essa vai ser você vai lê-lo inteiro todos os dias. Cada dia. O livro de 1 João, por exemplo, ou Tiago, que são livros menores, todos os dias você vai ler esse livro inteiro. Leia o livro sem tentar encaixá-lo em nenhuma categoria pré-estabelecida, né? Que você já sabia antes ou que alguém já lhe disse. Leia com pureza de coração. Mantenha, lembra das anotações? Para grandes porções, também vai ter anotação para pequenas porções, né? Mantenha um diário de suas descobertas. Aí você vai anotar, do mesmo jeito que você fez com os grandes, né? Aquilo que você não compreendeu, dúvidas que você tenha, coisas sobre as quais você nunca ouviu falar, algo que você talvez ouviu de alguém e agora você está vendo ao vivo e lhe falou. Então anote ali, mantenha um diário. E depois você já tiver com aquilo bem internalizado, aquele livro lido, uma semana pelo menos, lendo todos os dias, então você na semana seguinte, você vai lendo porção pequena a porção pequena, fazendo uma análise com outros livros para lhe auxiliar em suas descobertas. Irmãos, são 67 livros, se eu fiz 66 livros, né? 39 mais 27, 66 livros nessa biblioteca que contém tanto a estudar, tanta coisa para nós aprendermos. E hoje em dia, com o acesso, como eu já falei 2 vezes aqui hoje, com o acesso à internet, nós podemos muito facilmente recorrer a outros materiais que vão nos ajudar no estudo da palavra. Que o estudo analítico da palavra forneça para nós a base que nós precisamos para uma meditação, para uma devoção que nos aproximará cada vez mais do Senhor, transformando a nossa mente e fazendo-nos servos cada vez mais fiéis ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está nos céus, muito obrigada, meu Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu amor derramado na cruz do Calvário. Muito obrigada, Jesus, pela salvação que nos foi dada na cruz do Calvário. Muito obrigada porque nós temos a Tua palavra que nos ensina, Senhor, o caminho que nós devemos andar. Muito obrigada porque o Senhor nos dá o privilégio de viver numa época em que tantas ferramentas são disponíveis para que nós possamos compreender com mais facilidade da Tua palavra. Muito obrigada porque nenhuma dessas ferramentas supera a ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigada porque o Teu Espírito Santo é aquele que nos faz compreender absolutamente a Tua palavra. Muito obrigada por esta igreja neste local. Dá-nos um dia hoje na Tua presença. Que a mensagem que será pregada logo mais no culto sirva, Senhor, para a nossa edificação. Em nome de Cristo, Teu Filho amado. Amém.